Lula foi obrigado a responder a um requerimento de informação que eu fiz ao governo federal em relação aos móveis de luxo sem licitação. E cai a máscara do tal do pai dos pobres, cai a máscara, cai a farsa do discurso populista de que Lula está preocupado com os mais pobres, de que o Lula, na realidade, por ter nascido pobre, sente empatia por aqueles que passam por necessidade, por aqueles que passam fome. Eu vou colocar aqui para vocês, item por item, tudo que foi comprado sem licitação e que aqui está a confirmação oficial para petista que não acredita. Eu vou até pedir para minha equipe colocar aí o link, né, do PDF com a resposta oficial, né, do governo na descrição para o petista que não acreditar. Tá lá, tá assinado pelo governo Lula, não precisa acreditar em mim. Vocês vão ver os móveis de luxo um a um que foram comprados com dispensa de licitação, com a desculpa de que a compra era urgente, porque se não fosse feita rapidamente, o Lula não teria sequer condições de habitar o Palácio da Alvorada. Veja só quanto essa afirmação é esdrúxula, né? Justamente um sujeito, sei lá, que acabou de aprovar, né, um novo Minha Casa Minha Vida, que não tem nem um milésimo daquilo que o Palácio da Alvorada, antes das compras sem licitação, tinha, né, vem dizer que está numa condição inabitável. Então, peraí, ele fez um programa social que é inabitável para a população mais pobre, de propósito. Uma coisa é você justificar, não, que é um palácio que representa o governo, e sendo um palácio que representa o governo, precisa ter um certo padrão de qualidade, ainda assim, um padrão inferior a esse padrão que foi adquirido aqui pela presidência da República, né? Ainda seria uma justificativa um pouco, né, razoável para justificar uma compra ainda bem menor do que aquela que foi feita agora pelo governo Lula. Mas a justificativa foi pior, foi de que o lugar estaria inabitável. Pô, se o Palácio da Alvorada, antes da compra, né, dos novos móveis de luxo por parte do presidente Lula, o palácio que já tinha móveis de luxo, o palácio que todos os presidentes da República moraram nele desde que ele foi construído, sem essas novas compras ele é inabitável, imagina nós, pobres mortais, onde nós moramos em casas comuns, ou imagina, né, quem mora hoje, né, como 100 milhões de brasileiros moram em locais sem saneamento básico, imagina, né, qual que é o adjetivo que você utilizaria para descrever a habitação dessa pessoa. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível para a gente desmascarar essa farsa que é o tal do Lula, pai dos pobres, quando na realidade ele é sim a mãe dos ricos, quando ele utiliza o dinheiro dos mais pobres para luxo pessoal, para viagens pessoais. E vamos lembrar, além desse requerimento de informação que eu vou expor para todos vocês, para vocês poderem jogar na cara de cada petista que diz que o Lula está preocupado com mais pobre, eu também, né, sou o autor, né, da fiscalização da devassa no cartão corporativo do Lula, que já está acontecendo no Tribunal de Contas da União. Então vamos lá para a lista de móveis de luxo que foram adquiridos com o nosso dinheiro para o Palácio da Alvorada, né? Uma cama de 40 mil reais, uma mesa para almoço de 36 mil reais, uma cadeira, 28 mil reais, né? Um buffet com acabamento em lâmina de cinamomo tonalizado na cor castanho por 62 mil reais, sofá com controle remoto por 31 mil reais, outro sofá com controle remoto, dessa vez por 65 mil reais, poltrona, né, de 30 mil reais, outra poltrona de 19 mil reais, mais uma poltrona de 25 mil reais, uma mesa de cabeceira de 30 mil reais e veja, um colchão de 9 mil reais. Um colchão de 9 mil reais. Gente, pelo amor de Deus. Veja só a descrição. Masterpiece Top Visco nível de conforto Super Plush Pillow Top quadrado.
Eu nem sei o que significa isso. Eu sei que tá saindo do meu bolso, eu sei que dói, pelo fato de sair, né, do meu bolso. E veja só a justificativa que eles deram para comprar sem licitação. Eles citam, né, um dos incisos do artigo 24 da Lei 8666, que é a Lei de Licitações, que é o inciso 4º. Eles dizem que no caso de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, emergência ou calamidade pública. Caiu um meteoro no Palácio da Alvorada? Teve um tornado no Palácio da Alvorada? Não aconteceu absolutamente nada no Palácio da Alvorada. Nesse requerimento de informação, e eu vou pedir para o editor colocar as imagens na tela, o governo Lula reproduziu aquela cena ridícula, né, em que a Globo News foi dar um passeio com a Janja, né, dentro do Palácio, né, da Alvorada, para ela falar: olha aqui como tá mofado, olha esse problema aqui, olha esse problema de pintura aqui, ali. Eu não sei nem como descrever isso, né? É tão governista, é tão adesista essa postura, né, por parte da Globo, de você chegar ao ponto de fazer uma entrevista com a primeira-dama para mostrar: olha as falhas aqui do Palácio da Alvorada, nossa, como a gente precisa justificar utilizar o dinheiro do mais pobre sem licitação para comprar móvel de luxo. E aí eles colocam essas imagens aí. Tem uma mesa que tá com um problema ali, que poderia ser facilmente consertada, outra mesa também com um negocinho que não atrapalha em nada seu funcionamento, a cadeira, né? Ai, uma mancha ali no sofá, nossa, um risco de, sei lá, giz de cera ali. O presidente, né, que diz, né, que nasceu tão pobre, né, e que sofreu tanto na vida e que por isso está preocupado com os mais pobres, considera um sofá manchado, né, uma condição para que um lugar seja inabitável. Então, meu amigo, desculpa, eu moro num lugar inabitável porque eu tenho um sofá manchado, e eu tenho certeza que milhões de brasileiros também vivem em lugares inabitáveis porque tem um sofá manchado, com uma grande diferença que, no caso dele, muitos brasileiros não têm dinheiro para mandar lavar esse sofá. Ele poderia simplesmente mandar lavar e economizar centenas de milhares de reais com isso, né? Eu acho que eu preciso levar o Lula numa invasão do MST para ele ver, né, como é que são os barracos em que as famílias são obrigadas a morar pelas lideranças do MST e mais, né? Nós já temos depoimentos da CPI mostrando que, né, aqueles vulneráveis utilizados pelo MST não podiam plantar aquilo que eles bem entendessem e não podiam construir, ou seja, eles eram obrigados a morar em barracos porque as lideranças diziam que eles tinham que passar a imagem de pobreza. Então, enquanto um movimento diretamente ligado ao Lula e parte fundamental do governo Lula, que é o MST, obriga pessoas miseráveis a morarem em barracos, muitas vezes sem acesso à água, sem acesso à energia elétrica, então Lula, né, sinto lhe dizer que o movimento aí que você diz que apoia tanto, né, ele tá aí, à torto e à direito, fazendo com que pessoas fiquem em lugares inabitáveis e sejam obrigadas a ficarem em lugares inabitáveis. A grande diferença, claro, né, que o dinheiro sempre fica com as lideranças desses movimentos, assim como o nosso dinheiro, o dinheiro da população, fica só com a liderança, né, do país, fica só com a liderança do governo, o presidente da República gastando 400 mil reais em móveis de luxo. Para finalizar, a nota do governo ainda diz o seguinte: os móveis adquiridos foram especificados pela diretoria curatorial, cuja justificativa consta na nota técnica, e os bens adquiridos foram os de menor valor constantes da pesquisa de preço. Aí fica fácil, né? Você colocou todos os requisitos para que aquilo que você comprasse, né, fosse uma coisa de luxo. É óbvio que na hora de comprar o menor preço vai ser um negócio caríssimo, porque as condições mínimas que você estabeleceu, né, não é, eu comprei o carro mais barato. Não, eu comprei o carro que é uma Lamborghini, que tem trava elétrica, que tem ar-condicionado, que tem alarme, etc, banco de couro e etc e tal, e a da mais barata que eu encontrei. Aí fica fácil, né, meu irmão? Pelo amor de Deus, essa é uma justificativa ridícula, patética e que precisa ser exposta para a população, para todo mundo enxergar a farsa do Lula, que usa esse dinheiro do mais pobre, vamos lembrar, dinheiro de imposto do mais pobre, que mais paga imposto sobre o consumo, sobre a sua comida, tá aí financiando a vida de luxo do Lula. Janja!
já é a pessoa mais odiada dentro do governo Lula pelo próprio governo Lula, né? E tá criando uma crise gigantesca no Palácio do Planalto por querer mandar demais, como se ela tivesse sido a presidente da República eleita. Vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo o máximo possível para a informação chegar em mais pessoas. Também, claro, se lembrar que a gente vai ter um congresso do Movimento Brasil Livre em São Paulo e o link tá aí para você que quiser se inscrever e participar. Bom, vamos lá. No início do governo, para vocês terem uma noção, e isso aqui, eu converso com deputados petistas, eu converso com deputados petistas que foram deputados comigo na legislatura passada e que hoje são ministros, enfim, eu converso com todo mundo, como todo parlamentar deve fazer para articular e aprovar os seus projetos ou tentar barrar projetos. Eu converso de petistas a bolsonaristas ao centrão. Esse é o papel do parlamentar, você não escolhe o seu interlocutor, né? Muito dificilmente você dentro do parlamento tem, né, o privilégio de poder não falar com alguém, mesmo que você não goste pessoalmente dessa pessoa, mesmo que você tenha várias coisas contra essa pessoa, pessoal ou politicamente. Muito bem, por que eu tô dizendo isso? Porque eu escuto de parlamentares, inclusive de ministros petistas, o incômodo com a Janja, como ela se tornou um dos maiores problemas do governo, como se o governo Lula já não tivesse problemas o suficiente para lidar. Vamos lembrar que, sei lá, de 15 medidas provisórias que o governo publicou, só teve acordo para tramitar dentro da Câmara dos Deputados 3. O resto vai ter que tramitar como um projeto comum, como se eu tivesse apresentado um projeto e tivesse aprovado a urgência desse projeto para ele ser votado diretamente no plenário pelos 513 e não passar pelo processo das comissões. Então, basicamente, o governo está suando para conseguir, né, sobreviver, mesmo tendo saído, né? Todo governo, quando acaba a eleição, sai fortalecido das urnas, sai com uma legitimidade e aproveita essa legitimidade para aprovar projetos logo no início, né? Os mais importantes projetos de um governo são aprovados no primeiro ano de mandato, mas não é o que está acontecendo com o Lula, pelo contrário, já se passaram 100 dias de governo e ele ainda não teve base para aprovar um projeto, por mais simples que seja, né? Um projeto que não é nada polêmico e que é muito simples de se aprovar na Câmara dos Deputados, a medida provisória que reorganiza e que cria novos ministérios, né? A maior parte do parlamento é o centrão, uma parte é a oposição, outra parte é a base raiz, né? São os esquerdistas que vão votar com o governo, tendo cargo ou não tendo cargo dentro do governo, o centrão que vota se tiver cargo, se tiver emenda, e a oposição que, em regra, não vai votar com o governo, muito dificilmente, se tiver uma coisa muito consensual, né, e tal, aí vota com o governo, mas é muito raro, é muito difícil. O centrão, né, e as esquerdas não vêem problema nenhum no aumento de número de ministérios, aliás, ficam felizes que tenham mais ministérios. Então essa é uma matéria que não deveria ter grandes problemas para o governo aprovar, ainda mais, né, nos primeiros 100 dias de governo. Organizar os ministérios, criar, extinguir, juntar, separar, é visto pela maior parte dos parlamentares, eu discordo dessa visão, mas pela maior parte dos parlamentares, o governo tem quase que carta branca para organizar a esplanada dos ministérios como bem entender. Pois bem, nem isso o governo conseguiu fazer e, para piorar, né, no começo a Janja estava querendo nomear ministro, estava querendo escolher ministro no lugar do presidente da República, o que é uma bizarrice, né, quando você para pensar, né, do que uma pessoa não eleita, simplesmente por ser casada com o presidente da República, né, querer nomear ou não nomear determinados ministros, né. Além disso, tem uma movimentação dela para querer ser a sucessora do Lula, o que gera um quebra-pau imenso no PT, porque a Gleisi quer ser sucessora do Lula, porque o Haddad quer ser sucessor do Lula, porque o Lindbergh Farias quer ser sucessor do Lula. Tem uma disputa, né? Não é à toa que vocês veem na imprensa o Lindbergh falando que o Haddad fez pacto com o demônio, né? Aí você deve pensar, pô, não acredito que ele disse isso. Vai lá, tá público, né? Uma entrevista lá, saiu impresso na Folha e tal, tem aí digitalmente para quem quiser ver. Críticas duríssimas também da Gleisi contra o Haddad, enfim, tá tendo ali tá tendo uma matança ali entre iguais, né, entre irmãos, e a Janja tá piorando toda essa situação, né, porque ela própria se coloca como uma alternativa ao Lula, não tendo nenhuma história comparável, né, dentro do PT com a do Haddad, de disputar, ele de já ter sido prefeito, de disputar a eleição pro governo do estado, de já ter disputado a presidência da República, ou mesmo da Gleisi, de ser presidente do Partido dos Trabalhadores, de já ter sido senadora, ou mesmo do Lindbergh, de já ter sido senador, de já ter sido prefeito,
enfim, politicamente, né, a Janja, ela possui muito menos respeito, né, do que as pessoas que passaram com mandatos pelos principais momentos do Partido dos Trabalhadores. Muito bem, mas ainda assim, ela quer entrar de cara nessa disputa. E ninguém dentro do PT, e isso é o que mais gera incômodo no Palácio do Planalto, ninguém tem coragem de chegar e dizer pro Lula, olha, a Janja está atrapalhando, ela quer ser candidata, ela tá desestruturando a hierarquia do nosso partido, a hierarquia do governo, está atrapalhando, né, a governabilidade. Ninguém tem coragem de dizer isso pro Lula, porque é a esposa do Lula. É um constrangimento. E eu mesmo entendo esse constrangimento, só que é um constrangimento que tá atrapalhando, né, o próprio governo. Mas, já dizia ali Sun Tzu na Arte da Guerra, que foi um dos primeiros livros que eu li na vida, que quando o inimigo, né, tá errando, você não atrapalha ele, deixa ele errar, deixa ele continuar errando, deixa eles continuarem, deixa a Janja continuar atrapalhando o governo, sendo um agente involuntário da oposição dentro do governo, né? Uma das coisas que tem incomodado também é o fato dela não acertar a estratégia, ou ela não seguir ou não se subordinar à estratégia da Secretaria de Comunicação, né? Então você tem o ministro Paulo Pimenta, responsável pela SECOM, que traça uma estratégia de comunicação para o governo. Só que aí a Janja vai lá e fala para a IBC fazer um programa com ela. A Janja vai lá e responde uma mentira, solta uma fake news no Twitter. Como, por exemplo, ela soltou lá, né, lá na Choquei, que é essa página governista, que, assim, logo mais, logo menos, a gente muito provavelmente vai descobrir uma relação mais íntima dessa página com o governo, porque é impressionante o nível de governismo dessa página, que deveria ser só uma página comum de fofoca, nem deveria tratar de política, mas enfim, quando se trata de PT e de governo Lula, tá lá pra passar pano. E a Janja foi lá e respondeu. O próprio Twitter avisou que o que a Janja fez foi fake news, tá lá, né, marcado. Olha que vergonha, né, você ter a primeira dama de um país distribuindo notícia falsa e aquilo sendo marcado, né, como notícia falsa pela própria rede social, né. Na questão da Shein, da Shopee, da taxação de compras internacionais, né, a Choquei soltou lá de uma maneira muito leve, muito branda, né, que o Lula tem essa intenção de taxar os mais pobres, que importam de pessoas físicas. E aí a Janja, né, sem saber absolutamente nada do que tava falando, né, disse que tava lá no avião presidencial, que tinha conversado com o Haddad e que o Haddad falou que a tributação era só para pessoa jurídica. Mentiroso! Acontece que se o exportador é pessoa jurídica, ele já paga o imposto de importação de pelo menos 60%. Então, é uma notícia falsa, né, de que a tributação vai ser só para pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela já paga quando ela exporta, quando você compra numa plataforma dessas. E o vendedor é uma pessoa jurídica, não interessa o valor, você paga imposto de importação, né? Ou seja, o que ela falou é tecnicamente impossível de acontecer, do governo fazer de novo, porque já acontece, né? Não tem como você fazer acontecer duas vezes uma coisa que já tá lá, já é uma realidade. A taxação que está sendo discutida pelo governo é de pessoa física para pessoa física. Começaram a voltar atrás, porque estão apanhando muito, mas eu não vou parar de bater, porque eu sei que a qualquer momento, quando a gente abre uma brecha, eles vão lá e tocha ali o imposto em cima da gente. Então a gente precisa continuar vigilante, a gente precisa continuar atento. E um dos casos mais recentes que vazou aí na imprensa é que a Janja, bom, eu já critiquei aqui pra vocês a compra sem licitação de uma cama de 40 mil reais, né, do sofá com controle remoto de 65 mil reais, é um absurdo. Veja só, Rui Costa, um ministro muito próximo do Lula, né, que foi governador do estado da Bahia, que é o estado mais petista, né, que é o estado que mais dá proporcionalmente votos, né, ao Lula e ao PT historicamente, o Rui Costa teve que vetar, proibir a compra de uma mesa de 200 mil reais que a Janja queria comprar. Uma mesa de 200 mil reais. Gente, eu não sei o que essa mesa faz. Ela lava, passa, cozinha, né? Ela deve ter o quê? Uma RTX, né? 2090, deve rodar, sei lá, né? Quando a gente costumava brincar antigamente, né? Deve rodar Crysis no Ultra, né? Assim, deve ser uma mesa que, sei lá, substitui ministro. Uma mesa de 200 mil reais, não sei o que essa mesa tem, o que essa mesa faz. Mas o Rui Costa teve que vetar pra chegar na Janja e falar: ô Janja, acorda, vamos ter um pouco de bom senso, né? A gente foi eleito com um discurso de defender o mais pobre, e aí você vai comprar uma mesa de 200 mil reais, né? Não vai ficar um pouco difícil a comunicação do governo com você comprando uma mesa de 200 mil reais. Então é esse nível de problema que o governo petista tá tendo com a Janja. E bom, numa briga da Janja com o PT, com os ministros petistas, com o Lula, eu tô torcendo muito, mas muito pela briga. Já comprei camisa e já sou até sócio torcedor já dessa briga.
Eu vi que você tá muito focado em zoar a Janja ultimamente. Eu tô muito focado em zoar a Eu vi Janja? muitos vídeos de Janja no teu Instagram. É porque ela... Eu quero te perguntar antes, calma aí. Eu quero saber o seguinte, o que te faz fazer um vídeo ou fazer uma crítica pública? Seja ela na internet, seja ela no palanque. Você pensa, quero denunciar, porque tem denúncias importantes que não necessariamente vão te trazer muita popularidade. Tem outras denúncias que nem são tão importantes assim, mas que ao mesmo tempo vai causar um alvoroço, porque tudo de Janja aqui tem muito acesso, entendeu? Por que te faz optar? Eu busco ser equilibrado, né? Entre aquilo que é midiático e aquilo que é importante. Então, assim, aquilo que eu considero muito importante, por exemplo, no ano passado a gente apresentou uma PEC de equilíbrio fiscal. Para mim, esse é um dos principais problemas do país. 99,9999% da população não tem a menor noção da catástrofe que a gente vai viver em relação à vinculação daquilo que a gente arrecada com aquilo que a gente precisa gastar por obrigação, por lei. E isso é absolutamente desinteressante, isso é completamente chato, as pessoas não ligam para isso. Assim como durante 2 anos eu fui relator do projeto de Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que é o licenciamento que você precisa fazer para, tá vendo? Nem continuei. Caguei pra árvore. Então, nem precisei continuar, eu fiquei 2 anos assim, e muitos vídeos sobre o assunto, zero repercussão. Então 2 mil likes. A gente equilibra, né, aquilo que é importante, ou às vezes assim, aquilo que é importante eu nem comunico, eu só faço lá na câmara e fiz. Eu sei que eu fiz, né? Ou gente que é do setor sabe que eu fiz e tá feito o meu trabalho ali, não preciso comunicar porque isso aí não vai repercutir nada, não interessa as pessoas e não vai andar. E aí tem a parte também das críticas e das denúncias que a gente sabe que vai gerar repercussão, né? Como é o caso de gasto da Janja, que de fato, assim, é um escândalo, né? Você ter, primeiro, ilegalmente um gabinete para uma primeira-dama, né? Primeira-dama não tem direito a gabinete, primeira-dama não teve voto, primeira-dama sequer é nomeada ministro, né? Então, o primeiro ponto, você ter um gabinete secreto e você ter sigilo em relação a essas informações, já é um escândalo. Somando isso ao fato de que a Janja não é defendida sequer pela esquerda, né? Porque quando eu converso com um deputado do PT, quem que você odeia mais? Né? A Janja. O cara do PT, ele fala, bom, a Janja é um empecilho porque ela fica querendo atropelar a decisão de ministro, que é quadro histórico do partido, aí eu vou reclamar pro Lula, o Lula não deixa eu reclamar da Janja que tá interferindo na gestão aqui do PT. Então, assim, a Janja ela é um inimigo pro próprio PT. Então não há, tirando influenciadores, né, páginas de fofoca mais ligadas à esquerda, não há defesa. Né, Mas eu vejo muito desses aí. Janja mito, Janja maravilhosa, o vestido da Janja. Mal sabe elas que se for falar com o Genuíno, com o Dirceu, os caras vão falar, puta que pariu, isso assim não existe nenhum opositor que nos cause mais prejuízo do que ter a Janja como aliada. E o que faz ela ter esse poder todo? Claro, obviamente, o Lula. Eu sei que é o Lula, mas o que faz o Lula dar essa liberdade toda? Acho que o amor, né, Rafinha? É isso que eu queria ouvir. O amor. É o governo do amor. Isso que eu tava usando uma aliança no Midinho. Eu tava usando uma aliança no Midinho, mas não tô mais, porque eu achei um pouco ridículo. Então. Mas o amor fez isso. O amor não, mas mais a obrigação mesmo. Mais a obrigação. A Janja não obriga o Lula a dar gabinete pra ela. O Lula fez isso como um agrado, a não ser que é só o que falta Lula ter imposto um gabinete. Aí não tem como. Eu não sei de onde surgiu essa... realmente dá um pouco de preguiça mesmo. Vou te dizer que dá. E os gastos, que obviamente são estratosféricos, porque isso são informações públicas, né? São informações que todos têm acesso. Então, na verdade, não, né? Não? Esse é um dos problemas. Eu vi você falando de um dos gastos de 60 mil para alguma coisa. Então, aí tem gastos que a gente tem acesso, tem gastos que não. Essa é uma das críticas, né? Tem gastos que são feitos com cartão corporativo, porque o que diz a lei do cartão corporativo, né? A lei do sigilo, na realidade, de que os gastos que envolvem, né, a segurança, né, do presidente, né, enfim, ou a segurança nacional, soberania, você decreta o sigilo justamente para preservar, né, a vida do presidente e a soberania do país, segurança interna do país. Agora, você já virou uma esculhambação há muito tempo, né? Todos, por exemplo, o próprio Bolsonaro, né, em gastos inúteis, supérfluos, em coisa de, comprei uma picanha no cartão corporativo, é questão de segurança nacional. Mesma coisa pro gabinete da Janja, né? Dependendo da picanha. Você já comeu aquela picanha, da hora?
Irmão, isso aí faz bem pro Brasil. Mesma coisa a Janja. Cara, sabe que Eu quero- melhor carne de todas, né, é o Wagyu, né? Que é feito no nosso grande Terra do Sol Nascente. Eu não sabia disso. É mesmo? Eu achava que era o Claro. Kobe. Que é da Terra do Sol Nascente. Kobe é uma província. Não sabia. É, o Kobe Beef. Então, eu penso assim, a felicidade do presidente é o bem do país. E o que faz a felicidade de um homem se não é a felicidade de uma mulher, Kim? Vamos dar essa liberdade pra Janja fazer os gastos dela. Você tá pegando muito pesado com o bem. Você já se apaixonou alguma vez na tua vida, Kim? Nunca me apaixonei, Filmaço. Nunca? Por isso que eu não entendo o Lula. Então, é isso, entendeu? Nunca se apaixonou mesmo, Kim? Nunca me apaixonei na minha vida. Mas já gostou de alguém? Já. E quando você se deu conta que não era uma paixão? Puta, não sei. Como é que eu vou me dar conta que não é uma coisa que eu nunca senti? Talvez você tenha sentido, não sabe. Então, se eu não sei, como é que eu vou saber que eu me dei conta? Como é que eu vou me dar conta se eu não Eu sei? acho que você tá esperando uma emoção que não existe. Será? Talvez você já tenha se apaixonado muitas vezes, você não sabe. Pode ser. Teve alguém que você já quis e não teve, e aí fala, puta, eu acho que eu teria potencial de me apaixonar por essa pessoa. Que eu já quis e não tive? Você já quis? Você já tomou um fora? Você... Não, eu já tomei vários, né? Aliás, né? Se você for fazer as... Eu não sei, eu não tenho essa experiência. Se você abrir uma experiência que eu não tenho. Se você abrir um site de bet, né, e colocar as odds da minha cara de você tomar um fora e não tomar um fora, Olha, Kim, o que eu vou te dizer é o seguinte, você pode estar te diminuindo, porém na câmera do Android a pele fica boa, a cor do Kim é muito boa, que é um moreno brasileiro, apesar de ser oriental, é um jambo bacana. Eu tava impressionado. Não tem uma olheira porque é um menino jambo jovem. bacana. Quantos anos você tá, Kim? nessa semana eu vou fazer 29. 29 anos, Kim. Você tá acabado, irmão. Eu tô, cara. Você tá fazendo alguma atividade física, tá se cuidando, Kim? Cara, eu tento ir na academia. O que significa tento na academia? Isso significa quantas vezes por semana? Significa que eu faço um treino culposo, sem a intenção de treinar. Entendi. Vou 3 vezes. 3 vezes na semana? Ah, tá bom. Academia do prédio, Não, vou na Smart Fit ali. Smart Fit. É isso. E o pessoal te para, Kim? Ah, já acostumou, já. Mas como é que, o que a pessoa que te encontra na rua te fala, Kim? Pô, e aí, beleza? Gosto do seu trabalho? Continue. Gosta do seu trabalho ou é alguma coisa específica que você fez que eles lembram? Não, ultimamente é mais genérico. Não tem uma coisa... É. Na época do impeachment era impeachment. Teve uma época que eu fiz quando eu fui contratado pela Folha pra ser colunista, que o Jean Willis fez um vídeo me batendo, aí eu respondi que a galera falava, pô, gostei que você vai lá e bateu no João Willis. Respondeu. Eu ia falar meter o pau no João Willis, mas eu ia pegar mal. Mas não se ia você ser foi lá e legal. rebateu o João Willis. Desceu o cacete no João Willis, não ia ser legal. Aqui, ó, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam aí e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.